Salve, gente! Boa noite, tudo bem com você? Bacana? Começando mais um PGMB, Charlão. Quinta-feira, 8 da noite, pontual, hein? Você tá um homem pontual. Eu estou pontual, estou magro. Magro? Eu emagreci 600 gramas na última semana. 600, Seria 750, mas eu tomei sorvete. Se fosse Marte. O nosso... Você é traíra, viu? Tomou sorvete e não me chamou? Sorvete de manga. De manga? Você não gosta de sorvete de manga, né? Não. Você ama, né? Amo. Maravilha, Charlão. Hoje nós temos mais um convidado especial, sempre aquele sarrafo lá em cima, né? A gente não desce o sarrafo, por quê? Porque a gente sempre convida pessoas com boas histórias e com muito conteúdo para trazer pra gente, compartilhar, e a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Hoje vamos aprender muito. Hoje você gosta de se movimentar? Gostei mais, William Leal. Hoje você Os tá mais... movimentos são mais... mais velhinhos. Você anda devagar porque já teve pressa? Rapaz, muita pressa, muita. Gostou dessa, né? Adorei. Pois é, aproveita aí para curtir, para comentar e também para se inscrever. O pessoal assiste e não se inscreve, aí depois não recebe o vídeo, né? Não fica sabendo quando sai vídeo novo. Então faça isso, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, né? E também se inscreva aqui no nosso canal. Você pode participar também sendo membro do canal. Tem Valeu Demais também, que você dá uma gorjeta pra gente, aqueles 50 centavos. Do açaí? Não sei, se a do açaí já tá mais caro do açaí, né? Mas pode ser aqueles 50 centavos do cafezinho, aquele cafezinho. Gospel. Não dá. 50 centavos por café não dá. O café tem o segredo extra forte, o 50, que é né? Mas pode ser também, não tem problema não, fica à vontade. Mas a curtida aí, o seu comentário já vale muito mais do que qualquer 50 reais. 50 libras esterlinas, vale mais seu comentário. Muito bem. E não dói o dedo, hein? Não dói, não cai o dedo. Não. Vamos perguntar aqui o nosso convidado se vai cair. Não precisa de fisioterapia. Não. Exatamente, não. Eu acho que não. Será que tem alguém que já precisou fazer fisioterapia por esforço repetitivo? De like? De like? Rapaz, essa é uma boa questão. Pra brincar com a nossa hater, essa é uma boa questão. A gente sabe a questão, tá? Mas... Beleza. Vamos começar aqui com o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Roberto Wagner. Tudo bem? Tudo em paz. Seja uma satisfação imensa, muito obrigado. Seja bem-vindo vocês aí. E tem voz de locutor, Roberto PGMB. Gostei. Eu poderia me entregar. Tudo bem? Aqui quem fala é Joey Feitosa. Olá, grande Joey Feitosa, um abraço, garotinho. O Roberto Wagner, inclusive, seria o quê? O xará como é que é o nome do xará? Eu esqueci como é que é o xará de nome, rapaz. Tem um nome. Robert Wagner. Tem um outro Roberto Wagner também aqui no interior. Radialista, trabalhou com a gente na 103 FM. Então acho que ele mora em Propriá hoje, o nosso querido Roberto Wagner. Um abraço pro nosso querido Roberto Wagner de Propriá. Mas a nossa perguntinha, Roberto, é a seguinte. A pergunta única que a gente tem aqui, que é padrão. A gente quer que você fale pra gente quem é Roberto Wagner Costa Vasconcelos. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Extensivo ao meu querido amigo André também. É uma satisfação imensa estar aqui. Então, Roberto Wagner é primeiro filho de Lilian Cristine e Josailson. Eu sou natural daqui de Aracaju, Sergipe. E tenho 38 anos. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de movimento. Fui criado na rua, jogando bola, arrebentando cabeça do dedo. O movimento sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de estar correndo. Era chamado de Diabo Louro porque eu não parava, eu era inquieto. Tá vendo você, Chala? Então, homenagem a Paulo Nunes? Paulo Nunes. Era Diabo Louro. E aí, a minha vida sempre foi assim: esporte, movimento, brincadeira. Eu tenho 2 irmãs, Roberta e Renata, sou pai da Maria Beatriz, que a gente chama de Bia. Sou fisioterapeuta, me formei em 2008 pela Universidade Tiradentes. E desde então, a fisioterapia nasceu em minha vida antes. Eu fui jogador de futebol e faltando um mês para poder fazer um teste fora, eu fraturei minha tíbia e minha fíbula. Eu era ponta esquerda, uma lesão seríssima. E a fisioterapia não me deu a possibilidade de voltar aos gramados. Eu fiquei bastante frustrado, isso foi muito forte em minha vida. E minha irmã mais nova, Renata Valera, que hoje cursa fisioterapia, ela precisou de tratamento fisioterapêutico e eu acompanhei o processo dela e eu vi que foi eficiente. Então eu descobri que a fisioterapia era diferente para algumas pessoas, porque dependia de alguns profissionais. Me encantei, larguei a vontade de fazer medicina porque eu tinha nota para poder entrar, entrei no curso de fisioterapia
E no dia que eu recebi o diploma, eu prometi para mim mesmo: eu tenho que oferecer aos meus pacientes o que eles merecem, o que não me ofereceram. E desde então, eu venho proporcionando realização de sonhos, como eu sonhei um dia e eu não pude ter isso proporcionado. Inclusive trabalhando com jogadores de futebol também, com jogadores de alto rendimento, e a gente vai falar disso um pouco, né, durante esse nosso bate-papo, né, Charlão? Sim. Parceiro, a gente conversava, né, posteriormente aí, e uma coisa importante da fisioterapia, né, que a gente estava falando, que eu acho importante a gente falar, é que a chegada da fisioterapia nos esportes, né, porque assim, a fisioterapia nasce, né, e no momento aí bem lá naquele iniciozinho, ainda não tinha tantos recursos, né? Mas chega um momento que a fisioterapia ela se torna importantíssimo para os esportes, né? O São Paulo monta aquele Refis que fica famoso, né? Que todo mundo vem aí, eu não sei se o nome é Refis, não sei como é que chamam agora, mas muitos atletas de fora vêm, né? Tentar se recuperar. E como é que a fisioterapia hoje, né, está para esses clubes de futebol, né? Como é que age a fisioterapia? Ela é só curativa ou você tem algum trabalho anterior? Ótima pergunta. A fisioterapia, apesar de ser uma profissão que não é tão antiga em relação à medicina, por exemplo, ela começa a ter uma subimportância, e a gente acha que a fisioterapia ela passou a ser importante depois daquela lesão de Ronaldinho, um fenômeno. Filé fez um trabalho incrível quando ele não sabia exatamente o que fazer. Ele foi extremamente corajoso. Só que a gente volta muito antes. A fisioterapia, como como o próprio nome fala, é uma terapia por agentes físicos. Então, agente físico é você dar calor, dar contato, dar toque, dar movimento. O movimento faz parte da física. E a fisioterapia ela começa a trazer essa importância para o esporte, porque a gente sabe que todo paciente tem cérebro. O grande problema é que dentro da ortopedia e do esporte as pessoas esquecem que o paciente é cérebro, é neuro puro. Então tratar um paciente neurológico que sofreu uma AVC é a mesma coisa que trabalhar com um paciente esportista. Você tem que gerar movimento, você tem que gerar estímulo. Só que eles começaram a perceber dentro dos clubes que tomar medicação, fazer ressonância, engessar a perna do atleta não era suficiente. Gerar fortalecimento no quadríceps não era suficiente. E aí, alguns fisioterapeutas começaram a trabalhar lá atrás com o esporte, começaram a mostrar que era além. Você tinha que analisar o movimento, você tinha que perceber, antever, e aí você tem que medir a força, você tem que tentar ver se o atleta tem potência, e começaram a entender o processo da necessidade da fisioterapia antes do atleta se lesionar. E os clubes começaram a perceber que ter um preparador de goleiro, ter um preparador físico, ter um técnico, ter um médico era importante, mas se você não tivesse um fisioterapeuta, você só ia tratar algumas lesões com força. Então o fisioterapeuta começou a trabalhar com prevenção de lesões, que antes era uma coisa apanágio só ao profissional da educação física. Só que eles começaram a separar em etapas. Então você trabalha do campo para lá e você trabalha do campo para cá. E o fisioterapeuta começou a mostrar o seguinte: analisar o movimento é de crucial importância. Só que explicar e ensinar o movimento é uma coisa muito difícil, porque normalmente atletas não têm muito tempo para poder recuperar uma lesão. Então lesionou, ou o cara fica muito tempo depois de uma cirurgia, ou o esporte exige que o atleta volte logo. E como é que dá uma hábil recuperação? Tentando trabalhar o cérebro e o movimento para prevenir que elas aconteçam. Ou, quando as lesões acontecerem, você minimizar com um processo de recuperação mais acelerado. Então começaram a nascer protocolos, começaram a nascer direcionamentos, né, diretrizes de aceleração de reabilitação para atletas, porque a cabeça do atleta, a resposta do atleta é muito diferente de uma pessoa comum. Uhum. Uma pessoa, como a gente estava conversando antes, que está acostumado a fazer não sei quantos mil movimentos durante os treinos, esse cara com certeza vai aguentar um nível de carga muito maior. Então o fisioterapeuta ele entra com aquela perspectiva de, antes de lesionar, a gente vai tentar evitar o máximo possível. E no esporte isso é de crucial importância, porque são milhões investidos. São atletas que se cobram bastante, famílias que dependem dos atletas, empresários que estão em cima,
técnicos e uma série de outras pessoas que ficam com níveis de cobrança e vem aqueles problemas biopsicossociais. Às vezes o atleta recebe 2 milhões e 600 e todo mundo fala, o cara joga 1, 2 vezes por semana e a gente trabalha todos os dias e a gente não reclama, e às vezes o cara não quer entrar em campo. Cara, não é assim. São múltiplas informações, é uma pressão da torcida, é uma pressão dentro do clube, é uma pressão do patrocinador, é a pressão própria, são sobrecargas que vão acontecendo. O cara não é uma máquina. É isso que eu ia falar, ele não deixou de ser humano por receber 2 ou 10 milhões. Exatamente. Ele continua sendo um ser humano igual a gente, né? O empresário faz com que ele receba isso, mas o atleta, ele não vai treinar por 2 milhões e 600, ele vai treinar por ser um atleta. Existem atletas que dão migué, mas existem atletas que treinam de verdade. Diego Ribas, por exemplo, quando ele se lesionou em 2019, Rafael Vinick, que é um preparador físico de excelência, ele foi um dos profissionais que ajudou o Diego a se recuperar em tempo hábil para poder voltar a tempo de jogar aquela final. E a preparação do Diego foi sensacional. Só que o Diego é um cara que não tem vícios. É um cara que não tinha grandes históricos de lesões, é um cara que tem família, é um cara correto, e ele tem uma estrutura física relevante. O tronco do cara é extremamente forte e ele é bem competente e capacitado para poder fazer o trabalho. Então o que é que ele fazia? Ele fazia um trabalho fora do clube e dentro do clube. Quando o Flamengo descobriu que isso estava sendo feito, chamou o cara que estava atendendo todo mundo fora do clube e fez, não, agora eu quero você aqui. Só que quando ele começou a se destacar, alguém quis que ele fosse para fora, porque lá dentro tem a panelinha, como em todo canto. Sim. Então, é necessário um trabalho sério. Não é porque o cara trabalha dentro de um clube que ele tem que ser visto como uma excelência. Você está vendo agora Neymar. O nosso grupo de estudo tem discutido sempre isso. Eu apresentei agora no Congresso Internacional de Fisioterapia a importância de saber direcionar os exercícios e discernir a hora de evoluir no momento certo para que o atleta volte depois de uma lesão. Neymar foi reprovado nos testes de retorno a campo e só vai retornar depois de 2 meses, porque o cara não consegue ter grupos musculares competentes para absorver impacto, ele não consegue ter boa rigidez funcional. O que é isso? É a capacidade de absorver impacto com mobilidade dentro de uma estabilidade. Não consegue mudar de direção rápido, não consegue gerar controle muscular, onde o tronco dele desenvolve o mesmo mecanismo que ele sofreu de lesão. Por quê? Porque o cérebro está encharcado de movimentos incorretos, fazendo exercício em cima daquelas plataformas, daquelas bolhas que geram desestabilização. Plataformas instáveis não geram esse tipo de discernimento no esporte, porque o campo não é instável. Ele pode ser irregular por ter buraco, mas instável não é. Então os atletas, dentro dos clubes, fazem esse tipo de coisa. E os atletas aprendem, corticalizam e o cérebro fica encharcado disso. Quando vai para o esporte, ele repete isso. Então as lesões elas acontecem por treinos incoerentes também. Você falou daquela famosa lesão que o Ronaldo teve, o Ronaldo Nazário, o Ronaldinho. Isso foi em 2000, ele teve acho que em 96, né, Charles? Uma primeira, quando estava na Holanda ainda, e depois em 2000 teve aquela outra. Rapaz, né? Eu acho que, na verdade, ali ele teve 3, se eu não me engano. Ali ele estava saindo de uma, ali ele estava fazendo um segundo ou era terceiro jogo, eu não lembro, e rompeu o... A imagem é horrível, né? Assim, o tendão no quadríceps ali, não foi? Antes da primeira lesão, ele já vinha apresentando alguns tipos de alterações. Sim. E naquela época, por incrível que pareça, os exames isocinéticos mostravam equilíbrios musculares. O problema não era só esse. Ele tinha uma capacidade muscular monstruosa. Sim. Só que tem outras valências que possivelmente, por não se tratar de algo evidente como é hoje em dia, essas valências não eram trabalhadas. Fora que ele vinha numa explosão muscular monstra e na hora de mudar de direção, isso exigia um nível de controle neuromuscular absurdo. Então você imagina, você lesionar a musculatura, lesionar, tomar medicação, viver com dor e ter que voltar porque o patrocinador quer que você volte. Aí ele rompeu porque o corpo não aguentou. Tem que tomar medicação, tem que tomar corticoide. Não estou dizendo que foi isso, mas muitos atletas jogam
dopados. Muitos atletas jogam medicados. Sempre jogaram. E isso degenera tendão. Hoje em dia não, isso já é antigo. Os estudos mostram que tendões, cápsulas, ligamentos e estruturas que são estruturas de absorção de impacto, elas degeneram mais rapidamente quando você empurra medicações ali que só ajudam a degradar isso. Então você imagina, ele já vinha machucado, não era para ter aquela carga, machuca. Depois que ele tenta voltar, não sabiam como recuperar. Filé foi, acompanhou ele, mas ainda assim ele sentia dores. Ele foi para um processo de treinamento lá na Europa, onde eles tiveram que, em pouquíssimo tempo, ele foi jogar a Copa do Mundo sem estar 100%, aquela primeira Copa do Mundo. E é na segunda também, porque depois ele teve a outra lesão, sim. E a outra lesão já é um subgrupo de sobrecargas que ele já estava desenvolvendo no outro lado. E foram as mesmas lesões, tendão patelar. Não foi nem o tendão do quadríceps, foi o tendão patelar. Patelar, foi exatamente. E isso na época, meu amigo, imagina você botar 11 meses aí pro cara recuperar, 1 ano e 3 meses. Isso pra cabeça do cara era uma coisa estúpida, né? Uma das coisas que mudaram, William Léo, e que eu acho que mudou muito, e aí é uma impressão de leigo, né, na verdade, é o tempo de recuperação, né? Porque assim, eu lembro, e não faz muito tempo, que o cara fazia, por exemplo, um ligamento cruzado, né, anterior, e demorava muito tempo para se recuperar. Hoje, 6 meses, o cara tá, a boa parte aí tá com bola, fazendo trote no campo. A que se deve isso aí na fisioterapia? Então, isso é uma montanha russa. Porque o atleta antes demorava, quando não existia o nível de conhecimento que se tem hoje em dia, só que existem consensos. Dentro desses consensos, existem vários estudos que englobam vários profissionais. Então, se a gente for observar os estudos, as meta-análises, que tem uma quantidade grande de atletas observados e as revisões sistemáticas, lá na análise histológica, eles observam que o ligamento não consegue ser formado completamente para prevenir uma lesão com 5, 6 meses. E aí vide lesões que aconteceram novamente, que a gente chama de relesões, de LCA, elas começaram a existir e ninguém entendia por quê, mas como assim? Eu fiz uma recuperação de 4, 5, 6 meses, e eles começaram a perceber que a parte estrutural do enxerto, ela sofria sobrecargas porque não era tempo suficiente para poder gerar um processo de cicatrização de colágeno para deixar aquela estrutura mais forte. Então hoje o consenso internacional mostra que para um atleta retornar após lesão de ligamento cruzado anterior, ele tem que ter no mínimo de 9 a 11 meses de recuperação para voltar com menor risco. O que diminui o risco, além desse período de cicatrização, é o movimento competente. Neymar, fazendo o que ele está fazendo agora, sem movimentos que persistam ao índice de lesão que ele teve de tornozelo, de pé, joelho, quadril, lesões musculares. Se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai continuar lesionando do mesmo jeito. Então não é nem só o tempo, é quem treina, qual tipo de treino, a predisposição que o atleta já tem. Se o atleta ele já tem uma série de lesões que vem cronificando um problema e o cérebro continua codificando isso como um problema, ele vai continuar se machucando. Não ali, ele lesiona em outro local. Então, hoje preconiza-se que exista mais tempo para o atleta se recuperar e, infelizmente, meu amigo, o patrocinador tem que aceitar. Foi o que aconteceu com o Pedro, que eu acabei de te mostrar no vídeo. Sim. Há uma desaceleração muito brusca quando ele lesiona o cruzado posterior, a musculatura posterior da coxa. Ela desacelera para o fêmur não fazer uma transladação anterior e não romper de vez o ligamento cruzado anterior, porque ele tem um tronco forte, ele tem uma musculatura forte. Só que a desaceleração ela é tão forte que ela machuca a musculatura posterior da coxa e ninguém se preocupou em analisar a biomecânica da lesão para saber se o ligamento já poderia ter sido deteriorado. Aí ele volta depois de 15 dias, jogou, sobrecarregou
e aí rompeu o ligamento cruzado anterior. Por quê? Porque acompanhado da lesão, você tem um índice de desequilíbrio muscular tão grande, e aí é uma coisa que a gente também estava conversando. O cérebro, ele tem vias contínuas. Você não pode isolar e falar, eu vou trabalhar o quadríceps agora eu vou ativar o posterior da coxa. Não, quando você sentar é só a panturrilha. Não, tá tudo conectado. É o ombro desse lado conectado com o quadril desse lado, porque as informações são cruzadas. É o pé se conectando com o tronco para que os dois mantenham estabilidade, mobilidade e uma ativação coerente. Então, se você tem um grupo muscular desequilibrado e você não avalia um atleta com um movimento adequado, tendo estrutura como se tem, isso é uma falha. Isso é um risco, porque hoje Pedro é um cara que não só vale milhões, como ele é um cara de um quilate de importância altíssimo para a seleção brasileira. Então colocaram sim em risco, deveriam ter tido mais responsabilidade na análise. Infelizmente, ele se lesionou e quem paga é o atleta. Agora, falando de Pedro, e você falou de Diego Ribas também, a gente percebe que o Flamengo, em 2019, foi exemplo, né? Não só dentro de campo, mas nos bastidores, na parte de prevenção de lesões. O Flamengo basicamente teve aquele problema com o Diego, foi uma fatalidade, uma entrada, né? Mas o Flamengo não sofreu grandes perdas naquele período, assim, com o Jorge Jesus, com aquela filosofia como é? Ele falava, poupare, descansar, descansa no dia que não tem jogo, descansa. Sim. Então, assim, a filosofia dele é todo mundo jogar, todo mundo tá pronto, todo mundo vai jogar. E 2024, o Flamengo parece a mesma base, assim, os jogadores em campo, a coluna vertebral do Flamengo é a mesma, mas assim, são muitas lesões. A gente tem um time do Flamengo fora, isso aí só para pegar um exemplo do Flamengo, acho que é o time que mais tem jogadores hoje no DM, né? O que mudou no Flamengo, Roberto, de 2019 para 2024? Mudou a filosofia de trabalho, mudou o que ali? Agora fale sério. Ou então amarraram o Flamengo na boca do sapo. Será, rapaz? E botaram lá no CT. Fizeram um culto ecumênico. Foi umas mesmo? 2 semanas. O culto ecumênico? Foi mesmo. Vai Juntou piorar, o pai não de vai? santo para poder tentar diminuir essa carga energética negativa, mas assim, né? Sim. Faram mesmo, Sim. mas vamos falar sobre falando, ciência. A gente não pode se apegar a um único fator quando a gente fala sobre esporte de altíssimo rendimento. A gente tem que pensar o seguinte, para não ficar direcionando culpados, até porque eu não trabalho no clube, eu não sei quais são os dados que existem ali, mas se a gente parar para pensar, não é exatamente a mesma equipe de profissionais que acompanham os atletas, até porque não são os mesmos atletas. Mas pensa o seguinte, o Flamengo está disputando de igual para igual as 3 competições principais. Então são viagens, são atletas que se lesionam, se machucam, não tem tempo hábil, estão sendo utilizados o tempo todo. Esse é um fator. Um outro fator, o fator tempo de recuperação. O atleta, quando se machuca, ele precisa sim passar por um tempo de recuperação. E o Flamengo hoje tem um plantel para poder utilizar alguns jogadores quando outros estão machucados. O problema é que a torcida, ela também exige de uma maneira tão absurda, e o empresário exige, e pessoas dentro ali exigem, e acham que o atleta é super-homem e que ele tem que voltar antes do tempo. Esse também é um outro fator. Aí existem outros fatores que são internos. Então, por exemplo, o tipo de treinamento que é feito. Não dá para saber qual é o tipo de treinamento que é feito. Existem treinamentos que previnem, mas existem treinamentos que ajudam a potencializar a lesão. Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo. Eu apresentei agora numa das palestras a influência do tronco no índice de lesões em atletas overhead, atletas que lançam acima da cabeça. O posicionamento do tronco longe do braço de alavanca do ombro, ele diminui a rotação interna para o lançamento, influencia na velocidade da bola, aumenta o impacto sobre o ombro e gera um processo de desgaste mais rápido. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem atletas que estão em constante funcionamento, você precisa estipular quais são as diretrizes para poder prevenir lesões. Para isso, você tem que estudar os atletas de maneira individual. Cada atleta tem sua individualidade. Sim. Você tem Bruno Henrique, por exemplo, que tem uma velocidade absurda. Você tem Pedro, que tem uma aceleração, que não é a velocidade, que é diferente. E você tem, por exemplo, o Gabigol, que tem uma quantidade de massa muscular grande, mas que não vem sendo utilizado. Sim. Por que os 3 se lesionam? Porque você está trabalhando as mesmas valências muitas vezes, nos 3 caras são diferentes.
Tem uma gravação, um vídeo de... eu não lembro se foi Denilson, que falava assim, era Ronaldo. Ronaldo era aquele cara que ele corria em poucos metros, tinha aquela explosão e já era. Só que você tinha Cafu que corria o jogo todo. E aí os treinamentos que faziam antigamente era, os jogadores precisam fazer os mesmos treinos com as mesmas capacidades para poder desenvolver as mesmas coisas. Não é assim. Então se eu tenho, por exemplo, um jogador que tem baixa mobilidade de quadril para poder levar a perna lá atrás, e tem jogadores de futebol que tem baixíssima mobilidade e baixa flexibilidade dinâmica, esse cara não consegue ter potência adequada, não consegue ter força reativa, que é a capacidade de sair rápido do chão e mudar de direção rápido, sem gerar sobrecarga e sem perder potência. A musculatura, ela, se você não tem boa mobilidade, ela não consegue ter competência para poder fazer essa boa ativação. Isso vai sobrar para um tendão, vai sobrar para um joelho, e isso desenvolve inflamações. Então, tudo isso tem que ser elaborado, tudo isso tem que ser analisado. Porque se o atleta ele não é analisado de maneira individualizada sempre, isso não acontece de você analisar o comportamento em um treino e o comportamento num jogo, o cara machuca. Agora, claro, o nível de exigência de um jogador de alto rendimento. O Flamengo hoje, quando entra em campo, todo mundo quer dar cacete no Flamengo. Sim, é o time de referência. Você vai jogar na altitude, o cara já joga dando porrada. Aí você volta, vem pro Nordeste, um calor do caramba, porrada. Aí o cara viaja para um outro estado, porrada. É jogo com porrada o tempo todo. E se a individualidade do atleta não for respeitada e o tempo de lesão não for respeitado, o cara vai acabar se machucando. Então são muitas valências, não dá para apontar para um único fator biomecânico, entendeu? Agora a gente percebe também, você falou muito de dados, né? Dados que temos hoje. Hoje os jogadores trabalham são monitorados assim, praticamente todos a parte de respiração, de deslocamento, aceleração. Imagino eu, que terabytes de dados todos os anos, né? Para se identificar possíveis problemas. Como hoje está avançado, Wagner, essa questão da prevenção? Você falou muito de prevenção. Porque a gente fala de fisioterapia, a gente acha, o cara se machucou, Charlão estava lá arremessando bola sobre a cabeça, o ombro de Charlão foi para as cucuias. Forte. Né? Já foi o ombro, né, Charlão? Forte. Mas assim, a gente está ouvindo você está falando muito de prevenção, né? De analisar para prevenir. Hoje a fisioterapia trabalha também com esse conceito de prevenir o problema? A gente utiliza o termo prevenção, mas uma coisa que a gente vem estudando em nosso grupo e outras pessoas que geram consensos, desenvolve, que é minimizar danos. Sim. Porque esporte de alto rendimento não previne lesões 100%. Isso é impossível. O que a gente consegue atenuar é fazer ativações que a gente chama de ativações antecipadas. Então tem um vídeo que eu também apresentei esses dias numa das palestras, que Neymar, numa lesão dele de tornozelo, ele recebe uma pancada no tornozelo, acima do tornozelo, no meio da perna, bem no meio da canela mesmo. E aí eu fui analisar por que Neymar lesionou ali. Aí eu busquei o vídeo, fui lá, tirei uns frames e eu vi que no momento que ele recebe a pancada, o pé dele desaba, ele perde a pré-ativação. E aí eu fui estudar o restante do movimento. Ele perde a pré-ativação, ele perde a ativação antecipada e ele perde a competência de retorno do movimento. Neymar tem histórico de lesão nos tornozelos, mas a pancada também faz com que haja essa desativação. É como se você tirasse do interruptor do cérebro e o músculo não consegue antecipar ou antever o movimento. Hoje em dia existem trabalhos para poder fazer com que os grupos musculares, quando o cara pula, ele ser pré-ativado esperando aquele movimento. O atleta não precisa pensar. Então isso é de um nível de relevância muito alto e tem como mensurar, mimetizar isso. Os outros dados que são de grande relevância, por exemplo, tem dados fisiológicos para poder saber a quantidade de radicais livres, a quantidade de catabólitos, anabólitos que o atleta vai soltando, não é só o ácido lático, são outras coisas que demonstram o índice de fadiga. Então, o tronco fadigado, por exemplo, ele diminui o índice de economia de corrida. Ele aumenta a sobrecarga sobre os pés e diminui a possibilidade de absorver impacto com algumas estruturas do pé.
O tronco fadigado faz com que os joelhos aumentem a sobrecarga em mais de 30% lá em cima do LCA. Então, esses dados de prevenção ou minimização, eles começam a ser aplicados dentro dos clubes, e a gente utiliza muito lá na clínica, para poder prever um índice de sobrecarga. No isocinético, por exemplo, com aquela máquina do chute, Sim. ela consegue nos dar dados que a gente chama de gordurinha, que é pegando o índice de resistência com força concêntrica para a gente quantificar a margem de distância ou de aproximação de uma lesão. Então existe um índice. Se o cara tiver 0,80, ele está abaixo do índice. A probabilidade de se machucar é muito grande, porque o futebol é um dos esportes que você precisa de longos períodos jogando. Se você tem 1,03, você passou do 1, mas a gordurinha para ser queimada ali é muito baixa. Mas se você tiver 1,50, 1,40, isso já tem uma distância. Então isso dá uma margem muito maior. Então existem várias maneiras de você identificar. A gente utiliza, por exemplo, a termografia de alta definição, que são aquelas imagens coloridas que se utilizam em aeroporto, campos de guerra. Nós utilizamos isso e os clubes de alto rendimento usam isso. Então tem como você perceber que atletas estão gerando sobrecarga e a termografia mostra isso antes do cara se lesionar. Eu estava fazendo um curso uma vez com Ana Carolina Cortes, que ela é médica do Corinthians e ela é médica da Confederação Brasileira de Ginástica. Ela trabalhou comigo também. Ela utilizou no doutorado dela as análises termográficas para prevenir lesões. E ela começou a detectar que Arthur Zanetti, quando ele ia para as argolas, ele, quando estava fazendo a Maltesa e o Cristo, ele ativava músculos que durante o processo de musculação não tinha necessidade de ativar. E ela, tão inteligente naquela análise, ela colocou a câmera e fez-me assim: meu Deus, trabalhamos grupos musculares no fortalecimento que ele nem utiliza durante esses movimentos. Estamos perdendo tempo. Então ela começou a perceber, a recrutar isso de uma maneira mais eficiente, mais científica. Então, utilizar a tecnologia em favor é fantástico, mas ter expertise e saber utilizar a experiência do movimento e discernir isso em movimentos, em exercícios, ou dar uma segurada quando realmente precisa, isso aí é a vivência. E o atleta, ele precisa de profissionais se atualizando o tempo todo. E você trouxe um assunto que é a sua participação, né, na seleção de ginástica. E uma coisa que eu percebi nessa Olimpíada e se falou muito foi das lesões da menina que foi campeã, como é o nome dela? Rebeca? Sim. Ela teve vários rompimentos de ligamento, né? Eu não sei se foram 3 ou 4. E eu fiquei pensando, né? Que milagre conseguiram com ela, porque há alguns anos atrás, se você tivesse um, já era difícil voltar. Com essa quantidade de rompimento de ligamento, a menina volta para a ginástica e ainda é campeã olímpica. Então, primeiro, as lesões dela são a sobrecarga da ginástica mesmo, que é desumana. Para mim, ginástica artística, olímpica, como queira chamar, eu vivenciei isso na faculdade, viajei muito com esses meninos e para mim aquilo é desumano. É um negócio que exige muita sobrecarga, muito salto, muito treino, muita perfeição. Foi o ônus do esporte ou ela tinha uma tendência a isso já? Vamos lá. Essa pergunta, eu vou lhe devolver daqui a pouco essa pergunta de uma outra maneira para você passar a ter uma nova perspectiva. Sim. Porque isso é muito romântico o que você está falando. Sim. Os profissionais fisioterapeutas, eles batem palmas. Nossa, 3, 4 lesões de LCA e ela conseguiu ser melhor do mundo. Quantas vezes você viu Phelps em 3, 4 Olimpíadas chegar arrebentado? Quantas vezes você viu Usain Bolt antes de uma Olimpíada passar um longo tempo? Quantas vezes você viu Messi receber tantas pancadas e cair no mesmo mecanismo de lesão de Neymar e não romper o ligamento cruzado anterior? São fatores biomecânicos. Aí eu vou lhe devolver a pergunta. Quando a gente ver uma atleta
do quilate de Rebeca Andrade, que é melhor do mundo hoje ao lado de Simone Biles, lesionando várias vezes, eu não bato palma porque ela foi campeã passando por cima de 3, 4 lesões. Eu fico preocupado porque alguma coisa está sendo feita errada. Alguém não está fazendo o que deveria ter sido feito. E sim, é uma atleta de alto impacto, mas Simone Biles também tem as mesmas condições que ela de impacto, é tão forte igual a ela. Daiane dos Santos também. Não é só uma predisposição. Então, essa ideia, na verdade foi essa a ideia da pergunta, porque no meu sentido de entender, o impacto é o do esporte, da lesão, é natural, vai acontecer, pode acontecer. Como conseguiram essa recuperação tão impressionante, essa é a minha outra questão, né? E tão rápido, né? Então aí você já respondeu. Então, na verdade, aceleraram e deixa doer e vai pra briga assim mesmo. Eu tenho uma aula chamada Perspectiva Funcional dentro da fisioterapia esportiva. Você já viu que alguns atletas, Neymar, dentre vários outros, Fegaray, quando lesionou na Olimpíada retrasada, anterior a essa, eles lesionam, por exemplo, o tornozelo, aí pega lá o elastiquinho, pra baixo, pra cima, aí pega a faixa, puxa a perna pra cá, pra cá, pra cá. Você tá trabalhando a estrutura, beleza? Só que o esporte não é isso. O esporte é funcional. O esporte é feito de movimentos tridimensionais. Isso é perspectiva. Perspectiva é quando você tem um olhar tridimensional, observando várias coisas, e o movimento ele é tridimensional. O movimento é uma conjunção de ativações, pré-ativações e de automatismo de movimento. Então, quando eu trato um atleta até o final, tentando antecipar a lesão dele, sem acostumar o movimento dele para o que o esporte vai exigir, e isso acontece no esporte de alto rendimento, eu estou atestando que esse atleta está predisposto a se lesionar de novo. Então, sim, Rebeca Andrade com certeza poderia ter isso prevenido. Em 2013, eu estava na Rússia e uma atleta chamada Angélica Fetins, que eu tenho um carinho imenso por ela, naquela época ela era o maior nome da ginástica rítmica do Brasil individual, ela estava apresentando várias lesões. Tornozelo direito, joelho direito, quadril direito, lombar e ombro direito. Cirurgia em todas, exceto na lombar. E falou assim pra mim: eu não vou deixar você tocar em mim porque eu não deixo ninguém tocar. Até o William, que era o fisioterapeuta lá em Toledo, ele fazia osteopatia, mas não tocava muito e tal. Eu fui ganhando a confiança dela, a gente tava na Rússia, em São Petersburgo, e eu falei: eu preciso recuperar você. Você não pode continuar lançando um aparelho para longe e ter que correr para pegar, porque você perde ponto, perde tempo e perde posição. Naquela época, o Brasil era 80º, 100º na posição nos mundiais individuais. E eu passei um mês aclimatado com as seleções para a gente se preparar para o Mundial na Ucrânia. Pasme, a gente foi para 23º lugar. Eu fiz uma conjunção de recuperações de movimento com ela e eu vi que toda a ação de movimento estava sendo ensinada errada. Porque eram conexões entre o pé e o ombro feitas de maneira incoerente, o cérebro já tinha aprendido aquilo como normal e ela tinha limitações de movimento. Porque se no end feel, no final do movimento, a dor e a bloqueio, o corpo, ao invés de fazer o movimento aqui, ele vai fazer até aqui. E se você não souber como corrigir e você não melhorar essas capacidades, essas demandas, dentro das demandas, você vai lesionar um atleta. Então, o que acontece? Quando o atleta ele passa por um processo cirúrgico ou com um processo de lesões e ele não consegue encontrar isso de maneira coerente, de duas uma, meu irmão. Ou a cabeça lesiona e pune, ou o movimento ele acaba machucando outras estruturas por ele não ter conseguido se recuperar de maneira hábil. Tem uma explicação que a gente faz que é o seguinte: se você pega uma faca e você machuca seu dedo, o ideal é que você feche a sua lesão e espere ela cicatrizar para depois o seu movimento acontecer normalmente. Mas se você deixa a sua lesão cicatrizar com uma ferida aberta, ela forma uma casquinha, quando você tentar voltar o movimento na posição adequada não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você tem que deixar o organismo cicatrizar do jeito dele, mas o movimento tem que acontecer para a cicatrização profunda acontecer. E se isso não acontecer por meio de movimentos e estímulos,
Ah, já era. E aí eu perguntava para ela, por que você não se recupera? Quais são os movimentos que você faz? Ah, os movimentos são esses. Ela levantava o pezinho para cá e para cá, empurrava o elastiquinho para cá, fazia um movimentozinho de rock hood para cá. Isso não tem nada de funcional. Se você não melhorar a demanda do atleta de forma funcional, utilizando a tridimensionalidade do movimento, nada no corpo se conecta. É como você pegar um carro de Fórmula 1, sua cabeça não ser acostumada com a força G e você achar que você vai ganhar um grande prêmio porque você joga bem videogame. Sua cabeça não está conectada com aquele tipo de estímulo. E quando um atleta se lesiona, sim, ele perde essa conexão. A gente chama de engrama neuromotor, que é como se fosse uma via que foi desligada e você precisa ligar novamente para ela voltar a passar os mesmos estímulos. E o atleta precisa desse reestímulo, porque senão esse estímulo fica como se fosse um curto-circuito. E aí a ativação não é tão coerente e a lesão ela vem novamente. Entendeu? É aquilo que a gente conversou semana passada com o João Paulo, Charles. O atleta tem mente, tem corpo, o corpo está grudado na mente. Com certeza, isso é... Não dá para dissociar, não, Charles? Não dá. Eu achei que eu ia conseguir entrar no carro de Fórmula 1 e ia conseguir vencer o Schumacher, rapaz. Nem recuperação. Eu jogo bem o videogame, Charlão. Nem recuperação. Chicane, nem se usar performance. chicane. Eu tenho 32 atletas sub-15. Sim. 32. Com certeza, às vezes a minha escolha é pelo o que não é tão bom, mas o que tem a mente melhor. Uhum. Como diria Abel, um jogador lesionado, um jogador com a mente ruim, um jogador lesionado, né? Se você pode ter, ser rico em movimentos como for, se você não tiver bem emocionalmente, não vai pra frente. Agora a gente tem falado bastante sobre esporte de alto rendimento, na seleção brasileira de ginástica da qual você fez parte, Flamengo, futebol. Você trata outros jogadores também, você acompanha outros jogadores de futebol de passagem aqui por Aracaju, inclusive acompanhou recentemente um jogador aracajuano que está no... Não, ele está no... West Ham da Inglaterra. Exatamente. O Luiz Guilherme. Ah, sim. O Luiz Guilherme foi Palmeiras, passou em vários clubes, né? Mas saiu do Del Rey para o Palmeiras, né? Del Rey e Palmeiras foi a ponte de Aracaju, São Paulo, do Luiz Guilherme. E hoje, Palmeiras, West Ham, na Inglaterra, né? Que já é uma outra liga, um outro momento, uma outra realidade para ele também. E você acompanhou, como é que tá o Luiz Guilherme? Tá preparado para Falei com ele ontem, bem? Eu falei bem assim, uma das minhas palestras lá, você fez parte dela, hein? Aí ele, que maravilha, que legal, a gente fala sempre, eu também falo sempre com o pai dele, ele tá bem, aos pouquinhos, tá aproveitando as oportunidades quando entra, é uma coisa que é legal, é que assim, a cabeça dele é muito bem preparada para poder aceitar que tudo tem um momento certo. Uma vez ele fez uma viagem e ele me falou, posso falar isso agora tranquilo, ele me falou uma das conversas que Abel sempre tinha com ele. Abel falou bem assim, eu vou testar a sua paciência, eu vou ver até onde você aguenta, porque eu preciso que a sua mente ela esteja equilibrada para que seu corpo ele desenvolva o que você quer, porque ele ficava se cobrando porque o gol não vinha, e o gol veio, mas veio no momento que ele conseguiu pairar. Porque enquanto ele estava ali pressionado, o chute estava errado, o movimento não era refinado, mas agora ele está lá, está aproveitando as oportunidades, está deixando as coisas acontecerem, o técnico tem dado a mesma força que Abel e devagarzinho as coisas estão acontecendo. Inclusive o gol veio num momento fantástico, né? Um gol importantíssimo, né? Maravilhoso. O Luiz Guilherme, inclusive, foi aluno, foi jogador do Charles, né, Charles? Não deu Um pouquinho tempo. Na verdade, ele com veio... quantos anos? Ele veio como aluno de Jadson, na escolinha. Professor Jadson. Foi. E quando ele chega lá... O gol lá... mais bonito do estádio Batistão é do Jadson. Inclusive terminou a carreira porque não sabia curar lesão. Ele me falou. Então ele chega lá no Del Rey com 11 anos. Aí logo depois tem um campeonato que era da minha categoria. Ele acabou indo jogar comigo, mas jogou um jogo e já foi embora. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu acompanhamento com ele, né? Que problema ele teve, como foi e tal. Acho que é interessante. Então, nessa época, quando ele veio a Aracaju, o Palmeiras, e junto com o empresário, eles enviaram um outro fisioterapeuta para poder fazer o acompanhamento, o Rafael Candeia, e um profissional maravilhoso, um cara acostumado a trabalhar com atletas de futebol. Só que o pai de Luiz Guilherme me conhecia, Luiz também, eu acompanhei ele mais novo, tive a oportunidade de acompanhar por um tempo.
Naquela época, minha clínica já tinha uma boa estrutura, mas não tinha a estrutura que se tem hoje em dia. Nosso laboratório biomecânico é considerado um dos melhores laboratórios particulares da América Latina, de clínicas. Então, nós temos a capacidade hoje para poder atender qualquer tipo de atleta, de qualquer nível. E quando ele chegou, o pai falou bem assim, ó, Guilherme está aqui. Saímos para almoçar. Ele falou que ia visitar algumas clínicas, levou o Rafael lá, falou, eu quero treinar Guilherme aqui. Só que aí eu fui conversando com o fisioterapeuta e ele falou bem assim, eu acho que eu não deveria estar aqui não, quem deveria estar acompanhando ele era você. Você tem estrutura, você tem competência para fazer isso. Aí ele ficou alguns dias acompanhando o Guilherme, eu observei, quando ele pedia minha opinião, eu emitia minha opinião, eu fiquei na minha, respeito todo o processo dele. Quando ele saiu, aí eu tomei conta. Então, a equipe do Palmeiras, médicos, fisioterapeuta, o próprio empresário, ele sempre, diariamente, a gente tinha um grupo para poder conversar, para poder direcionar tudo que foi feito com ele. Então era 2-3 horas diárias de treinamento, em pleno final do ano. E em nossas análises eu consegui detectar coisas que elas não tinham sido detectadas. Então eu vi algumas alterações biomecânicas, alterações isocinéticas, mas isso não foi um problema gerado no Palmeiras, isso era uma coisa do corpo dele, que precisava de tempo, de individualidade, como eu falei mais cedo, para a gente poder gerar resultado. Felizmente a gente conseguiu fazer esses resultados acontecerem, e quando ele voltou, o médico do Palmeiras me ligou e fez assim, o que você fez com ele? Porque ele voltou, e dentre todos os jogadores do Palmeiras, ninguém conseguiu atingir as valências do Luiz Guilherme. O top speed dele está 1-2 km abaixo do de Mbappé. Foi absurdo. A metragem dele em metros por segundo tá surreal. Aí eu fui falar para ele que eu fiz ajustes de base de pirâmide com capacidades funcionais que ele não tinha antes. Ele tinha déficits de mobilidade, que eram dele. Isso gerava déficit de estabilidade e absorção de impacto, que também eram dele. Que à medida que ele vai evoluindo e maturando, o organismo não tendo isso é acostumado a fazer o que não tem, porque é dele. E a gente foi minimizando os danos, aumentando as capacidades, focando no que era funcional, sem focar em problemas. Ele tinha uma lesão no tendão patelar que não melhorava de jeito nenhum do lado direito, uma lesão na posterior da coxa que sempre acontecia, nunca mais aconteceu. Então, todo atleta, todo paciente, todas as pessoas que trabalham com movimento, se não passarem por um bom processo de investigação e de avaliação de movimento, não vão conseguir gerar resultados com qualquer que seja a coisa. Porque se você não consegue avaliar, como é que você vai saber tratar? E para tratar o paciente, você tem que viver o movimento do esporte. E a galera pedia, não, porque a planilha dele é potência, porque a planilha dele tá focada nisso aqui. Eu, não, meu irmão. Potência tá acima da base da pirâmide. Se eu quiser potência, eu preciso ter velocidade, eu preciso ter controle de massa, eu preciso ter controle de aceleração, mas para isso eu preciso ter estabilidade. Ele tem que cair num pé só e saber absorver o impacto e estabilizar o corpo todo. O joelho não pode entrar, o pé não pode cair para dentro, o tronco não pode inclinar. Ele tem que mudar de direção e ele tem que ter reatividade, que é velocidade, sobre um movimento estável. E ele não tinha isso. Então nós trabalhamos isso e os resultados eles vieram em cerca de mais ou menos um mês. Era um trabalho intenso e depois que eu entreguei os resultados foi uma coisa assim incrível. Tanto que quando ele voltou, as coisas aconteceram, graças a Deus, ele, pela competência dele e direcionamento de Deus, ele hoje está num clube que ele com certeza vai conseguir evoluir ainda mais. E você falando aí dessas questões todas de mobilidade, tem muito equilíbrio, né, Charles? Isso é muito importante do equilíbrio, né? Cair no pé só, ficar equilibrado e tal. E o jogador, a mudança de direção é uma coisa que afeta muito o jogador de futebol o tempo todo, principalmente o brasileiro, né? Ele gira muito, inclusive diz que ele gira muito em cima sobre o joelho e tal. Isso é verdade ou é lenda que o jogador gira sobre o joelho? Você sabe uma coisa que eu sempre falo principalmente para os atletas mais novos. Júlia Correia, que está no Corinthians, Gabriel Coutinho, todos esses meninos que saíram, todos passaram por mim. E eu falava para a família deles, primeiro, atleta de futebol não joga maior tempo com a bola. Você passa 90 minutos jogando, você não chega nem a 10 minutos com a bola.
É pouquíssimo tempo com a bola. Tem atleta atacante que não chega a 5 minutos com a bola. Isso é pouco. E a preocupação é sempre em ficar chutando. Se você não melhorar as capacidades sem a bola, meu amigo, você não tem jeito, você vai machucar. Então, dentro desse fator que você me perguntou, isso é extremamente importante. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento para a gente poder discernir a hora certa de fazer as coisas, para a gente discernir qual é o momento adequado para poder fazer tal prescrição ou para a gente poder fazer a tomada de decisão de maneira correta. O atleta brasileiro de futebol, ele é mais driblador, mas ele também passa mais tempo com a bola. Então ele apanha mais. Leva mais pancada, né? Neymar apanhava mais. Eu lembro uma vez que ele pegou um graveto assim, e o pai, não, na verdade foi o pai dele, que disse que quando ele pula e o graveto recebe uma pancada, o graveto voa longe. Mas se o graveto tivesse parado e recebesse uma pancada, ele partia no meio. Então mandava ele pular. Só que o problema de ficar muito tempo com a bola é que você recebe o contato do atleta que vem, então são forças vetoriais diferentes. Você tem o contato da resposta do solo, e o que é que os estudos eles mostram? Quanto menos tempo você fica em contato com o solo, quando você corre ou quando você sai do chão para poder sair da retirada do salto, você lesiona menos. Então não é só o girar, é a resposta muscular lenta. E essa resposta muscular lenta, que é essa latência de ativação, quanto menos eficiente ela for, maior a probabilidade de sobrecarga e maior a probabilidade de se machucar. Sim. Charlie Brown. Então, eu, na verdade, tô maravilhado. Acho que eu vou para lá, viu, trabalhar. Isso que eu ia falar com você, Charlão. Ia perguntar agora, vou perguntar, na verdade, pro Roberto Wagner. A gente falou muito de atletas de alto rendimento. Até vou me repetir. Agora, pessoas comuns também precisam se locomover, né? O Charles não é comum. Charles é um ex-atleta de alto rendimento. É um ex. É pior, né, na verdade. Quando você é um atleta... Ex-gordo. Não, agora, gordo. Não, é ex-gordo. Não faça isso. Ex-atleta. Na verdade, quando você é um ex-atleta, se você não continuar se cuidando, o carro fica mais velho. Fica, né? enferruja. Muito mais. Dá se torna ruim. uma pessoa comum pior. Sim. Então, tem que continuar se cuidando. Tem que cuidar. Mas assim, a pergunta é mobilidade. Tem muita gente com problema de mobilidade. Meu pai, por exemplo, meu pai está com 82 anos, meu pai levou várias quedas, né? Desde da infância dele, levou várias quedas, e agora recentemente está com dificuldade para se locomover. Agora sim, se o Antônio Tamburi é um sertanejo que não gosta de ser teimoso, né? Tem lá algumas coisas para ele fazer atividade física e acaba não fazendo, inclusive com a fisioterapeuta que estava acompanhando. No caso dele, já com a idade já avançada e tal, qual a importância de fazer a fisioterapia? Mandar esse corte especialmente para ele. É importante ele continuar se movimentando, mesmo que devagar, mas sempre? Como é que é isso aí? Eu vou fazer um merchan. Tá. Eu ensino na maior pós de biomecânica funcional do atleta ao idoso do país. Ele é uma das melhores que tem, se não for melhor, das Américas. E é a única que explora a biomecânica de maneira funcional entre o atleta e o idoso. E o meu módulo, tanto em meu curso particular que eu ministro no Brasil, como na pós, o meu módulo é sobre tronco e coluna vertebral. E quando eu falo sobre idoso, eu sempre pergunto aos meus alunos o seguinte: por que todo idoso, quando vai fazer um trabalho de movimento, por que o idoso não trabalha com velocidade? Porque o ideal seria envelhecer agachando, acocorando, como a gente chama, não tendo medo de se movimentar, salvo pessoas que desenvolvem Parkinson. Mas, por exemplo, os estudos eles demonstram que alterações articulares, por exemplo, como artrose, osteoporose, osteopenia, existem predisposições genéticas, mas essas predisposições elas também são sobre estresse, fator biopsicossocial, fatores hormonais, fatores de alimentação, fatores comportamentais, o estilo de trabalho e o tipo de posição que se trabalha. Se o cara fica muito tempo estático, parado, com as articulações paradas, sem lubrificação. Então, o que o seu pai precisa, e o que eu falo sempre para todas as pessoas que passam depois de 55, 65 anos de idade,
é que a atividade a ser feita tem que ser desafiadora. O idoso, tal qual um atleta, o desafio do idoso é não cair. Então, para não cair, você tem que melhorar a sua base de apoio. Precisa saber se orientar espacialmente, e a gente chama isso de propriocepção. Feche os olhos. Levanta seu braço esquerdo e leva a sua mão esquerda na orelha direita. Volta. Pode abrir os olhos. Essa capacidade que ele tem, se ele não tivesse, eu ficaria preocupado. Porque o cérebro consegue discernir a posição, ele consegue entender qual a mão e aonde ele vai levar. O idoso, se ele apresentar esse tipo de alteração, a gente chama de alteração de equilíbrio e não de estabilidade. Porque são regiões no cérebro que são competentes para o equilíbrio, que são o córtex, a medula espinhal, o vestíbulo. Labirintite, alteração no vestíbulo. Alteração visual. Alteração nos captores podais, que são receptores que dão informações do pé até o sistema nervoso central. Então, para o idoso prevenir quedas, precisa ter força muscular nos membros inferiores. Os estudos já estão tentando demonstrar que a força muscular dos membros inferiores está associada ao Alzheimer, por exemplo. Então, imagina, eu estava tratando uma senhora há mais ou menos 2 semanas. Ela não conseguia mudar a posição na maca e ela não sente dores no joelho nem nada, porque ela não tem força muscular. Ela tinha um tronco forte, grande, com gordura abdominal. E os membros inferiores assim. Mais de 70 anos sem fazer exercício físico. Então, se você não tem força muscular, como é que você consegue botar um carro para andar sem rodas, sem pistão, sem motor, sem lubrificação? Você não consegue fazer andar. O ser humano precisa de força. A partir do momento que você sofre uma cirurgia, que você é acamado, que você entra numa UTI, os primeiros 10 minutos começam a retirar informações cruciais de ativação. Após 3 minutos, sem ativação nenhuma coerente, por um estado mórbido, isso começa a reduzir cruciais pequenos percentuais de força muscular. Então, uma pessoa que não tem força muscular, que não tem massa muscular, ela tem uma predisposição a levar o tronco mais para frente, ou o tronco muito mais para trás, porque o centro de massa vai tentar se adaptar, porque a base não consegue sustentar. Se um prédio não tem uma boa base, ele desmorona. Se uma pessoa idosa não tem força no membro inferior, não tem capacidade de gerar velocidade de movimento, não consegue se abaixar para pegar as compras, qualquer coisa pode machucar. Quem tem osteoporose deveria tomar cuidado de sofrer uma queda, mas não é por cair no chão, é porque antes da queda a fratura no quadril existe. Porque o deslocamento do centro de massa gera uma contração muscular tão grande para tentar evitar a queda, que isso faz com que o osso ele se lesione e ele frature. E fraturas antes da queda, elas são gravíssimas, porque isso pode começar a gerar lesões em artérias femorais e isso pode ser um risco crucial para a morte. Então, o ideal é procurar sempre por atividades que tenham movimento, que tenham segurança e que melhorem as capacidades. Velocidade, alinhamento, consciência corporal, discernimento do movimento em relação às coisas que se façam no dia a dia. Eu quero pegar meu netinho no colo, então os movimentos têm que ser baseados nisso. Eu quero dar um abraço na minha mulher. Poxa, eu tenho uma paciente que ela fala: meu marido tem medo de andar abraçado comigo, porque além de dor no ombro, ele tem medo de cair por cima de mim, porque ele não consegue sair para o lado. Imagine que coisa terrível o que é você ter uma vida dependente de medicações e com medo de se machucar. Então, senhor Antônio Tamboril, fica para o senhor essa aí. Atividade física. Eu com 80 anos, é possível fazer atividade física, Charlão? Com certeza. Musculação? Sim. Um leg, uma extensora. Sim. Hein? Sim. E aí, depois aí da fala do nosso amigo... É movimento, né? Com certeza. A máquina precisa estar azeitada, Charlão. E ele gosta de se movimentar, né? Ele gosta, mas se deixar na roça, ele se move. O movimento do meu pai é pegar tronco, pegar um tronco, botar no ombro. Aí, legal. Senhor Antônio Tamboril, 82 anos, não dá mais, botar um tronco no ombro. Ou dá, né?
Não sei, mas tem que se recuperar, né? Se recuperar, quem sabe no D. Mas é isso aí. Você falava da sua clínica. A sua clínica hoje está, assim, é uma das mais conceituadas, né, aqui no Nordeste. Inclusive, você falou a questão de equipamentos. Da América Latina é uma, né, das tops da América Latina. Então, abaixo da linha do Equador, até um pouco acima, porque a América Latina a gente pega ali também Caribe, né? Então, assim, Aracaju hoje está num top aí, num nível muito, muito bacana, né? Na parte de... Qual seria exatamente, Roberto, quais seriam as atividades e, assim, qual o público, quem você atende hoje, além dos atletas de alto rendimento, quais são as pessoas que você atende lá, quais são os problemas que você ajuda a resolver lá? Muito bem. A clínica está localizada lá no bairro Jardins. Será que eu posso falar? Pode. À vontade. O nome da clínica é Centros. E hoje nós atendemos todos os públicos. Sim. Pacientes de uma determinada idade de, por exemplo, 5, 6 anos, porque a gente trabalha com palmilhas 3D. Sim. Nós temos um sensor 3D e uma plataforma que analisa movimento para a gente desenvolver palmilhas 3D. Nós somos hoje a única empresa no Nordeste que trabalhamos com palmilhas 3D. Nós somos licenciados a Fit Solutions 3D, que é uma empresa lá de São Paulo. Sim. E aí nós fazemos essas avaliações, mandamos o nosso construto no software lá para São Paulo, por meio do site, e aí eles enviam as palmilhas para cá. Então a gente avalia alguns pacientes, crianças, para poder desenvolver isso, mas não é o nosso forte tratar crianças. Nós temos um serviço do Pilates, e no Pilates não tem nenhum tipo de distinção. Qualquer pessoa, desde que tenha algum tipo de cognitivo preservado, a gente atende. Sim. Uma coisa que a gente não atende na clínica são pacientes neurológicos graves, pacientes que têm um grau de necessidade tão alto. A gente referencia, indica alguns profissionais, mas eu atendo pacientes neuroortopédicos. Então, alguns tipos de alterações, sequelas de AVC, eu atendo alguns pacientes com Parkinson, alguns pacientes que foram sequelas de aneurisma, mas são pacientes que têm um tipo de discernimento de movimento com a cognição preservada que eu consigo atender. Sim. Antes eu atendia mais em domicílio, mas com o decorrer do tempo fica difícil no trânsito que Aracaju fica saindo, então eu mando a equipe. Então a gente atende pacientes da terceira idade, atendemos pacientes com escoliose, pacientes pós-operatórios de qualquer articulação, seja problema no quadril, no ombro, no joelho, no dedinho da mão, no dedinho do pé, a pessoa que lesionou fazendo like, faça muito like aí. Nós trabalhamos isso. E dentre vários conceitos que trabalhamos, nós temos o MDT, que é o Mechanical Diagnosis and Therapy, conhecido como método Mackenzie, que nós analisamos o movimento sem tocar no paciente. Então eu falei do dedo, por exemplo. Hoje chegou uma paciente que ela estava com uma síndrome do túnel do carpo, que é a compressão de algumas alterações neurais, que gera formigamento, dormência, falta de força. Pasmem, a origem do problema dela não tinha nada a ver com o punho, veio da cervical. Uau! E gerando uma análise de movimento, eu pedi para ela fazer uma correção numa determinada direção, e depois que ela fez essa correção, a dormência nos dedos sumiu, a parestesia, que a gente chama de formigamento, também sumiu, e a dor começou a subir, que a gente chama de centralização da dor, que é quando há uma relevância entre a coluna e os membros. Se há relevância, a gente começa a discernir a melhora do tratamento olhando para a origem, onde muitas vezes o problema é assintomático. E assim, trabalhando com movimento, nós temos o Pilates biomecânico funcional, que é um Pilates direcionado para as necessidades de cada pessoa. Então, como nós temos um laboratório biomecânico isocinético, nós utilizamos softwares, câmeras e plataformas junto com sensores para quando a pessoa chega na clínica, ela primeiro tem que passar por um processo de avaliação para depois ser tratada, para a gente não fazer um tratamento sem coerência. Sim. E aí vai para o Pilates fazer os exercícios de acordo com as necessidades. Trabalhamos com atletas recreacionais, aquela pessoa que gosta de tomar cervejinha e vai pro final de semana jogar a bolinha. Trabalhamos com a prevenção, né, que é a redução de danos. Então a gente analisa o desempenho, analisa a performance e a gente vê a predisposição de sobrecargas e lesões por meio dessas avaliações. Existem muitos pacientes que não operam e querem fugir da cirurgia. Então a gente avalia, nós temos vários parceiros, médicos, outros profissionais que indicam a gente, profissionais de educação física, que falam, Roberto, não quero que essa pessoa vá para cirurgia porque eu acho que o exame, mesmo alterado, não dá. A gente faz a avaliação, gera o diagnóstico biomecânico, cinesiológico funcional, e a partir daí, se a pessoa
puder fugir da cirurgia, a gente direciona, fazemos esse acompanhamento e acredite, viu? Muitos fogem. Já tive atletas com lesões de menisco, profissionais de futsal, que depois de um mês e meio, 2, o cara sumiu da possibilidade da cirurgia, voltou para as quadras e nunca mais se machucou, porque existem lesões que têm capacidade de se regenerar, capacidade de se recuperar. Existem corpos, existem pessoas que têm uma mecânica de movimento tão boa que os grupos musculares sendo bem trabalhados, Rafa Vini, que trabalhou no Flamengo, ele usa uma frase que é de um outro profissional, que é o seguinte: treine músculos e você tem movimentos incompetentes. Treine movimentos e você tem músculos capacitados. Então, se você tem grupos musculares com treinos de movimentos coerentes, você tem esse coeficiente de maneira equilibrada. Pois é, Charlão. Você sabia tudo isso, Charlão, quando você estava lá fazendo handball? Rapaz, isso faz tempo, né? Arremessando. Você tá querendo demais, né? Não existia isso. Foi ontem. Você não tinha nem fisioterapeuta na minha época. Não tinha não, Charlão. Rapaz, veja, A seleção eu não sei brasileira, de que ano é fisioterapia. Quanto tempo? Eu parei, na verdade, eu joguei desde 1985 até 97, mais ou menos. Foi minha última Jogos Universitários Brasileiros. Mas assim, não se tinha esse privilégio. Primeiro que o handebol é um esporte muito amador, né? O que você tinha na seleção? Eu fui convocado uma vez. Preparador físico, o fisioterapeuta que tinha o que pelo menos eu não posso julgar competência e incompetência, mas fazia lá uma massagem, um negócio lá, ajudava, botava gelo, mas não falava de tantos tratamentos assim, né? Era um técnico, eu acho que não tinha nem nível superior, era um cara meio técnico. Não tinha isso, não. As lesões não eram tratadas de forma adequada, não. Então, que privilégio os atletas hoje estão tendo, né? Com certeza. Apesar dos movimentos eles terem evidências muito seculares, milhares de anos antes de Cristo, vindo da época da filosofia, a própria fisioterapia é datada entre a década de 30 e 40 como o início de tudo nas análises. Existem até indícios de que a eletroterapia, que são os choquinhos, né? Sim. A eletroterapia começou a ser estudada depois que algumas pessoas pegavam peixes elétricos para poder tratar doenças reumatológicas. Porém, o próprio Joseph Pilates, Hubertus Pilates, que foi o cara que foi o precursor do Pilates, na década da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, ele pegava pessoas enfermas e ele utilizava molas de colchões para poder gerar fortalecimento e pegar leprosos e pessoas machucadas para desenvolver qualidade de movimento. Então, a partir disso, nós temos relatos de profissionais. Ele não era fisioterapeuta, ele não tinha formação, ele era bailarino, ele trabalhava no exército de lá, era entusiasta de movimento. A partir disso daí, isso começa a dar um pouco de gás para que os profissionais começassem a querer entender a fisioterapia. Então, entre as décadas de 30, 40, surgem o movimento fisioterapêutico como um todo, no mundo de maneira mais forte, e entre 60 e 70 Santas Casas de Misericórdia em São Paulo trouxeram o primeiro local de fisioterapia para poder proporcionar aos pacientes uma capacidade melhor de recuperação. Sim. Aracaju ainda é uma coisa mais recente, né? Você falou aí, tem profissionais que se formaram na década de 80, 90. Mas já existia o profissional em 70? Já. O profissional de fisioterapia? Já, porque foi nessa época que a fisioterapia começou a ser direcionada como uma profissão independente. Mas foi na década de 80 que os profissionais de fisioterapia começaram a ganhar mais autonomia. A partir das décadas de 90, foi que os próprios conselhos começaram a ganhar força para poder direcionar aos próprios profissionais autonomia para poder discernir o que poderia fazer. Então, destitui-se a ideia que nunca existiu de que fisioterapeuta é da área de medicina. Nunca foi. Destitui-se a ideia de que médico tem que orientar
quantidade de sessões e dosagem de tratamento fisioterapêutico. Nunca. Médico não tem competência profissional para fazer isso. Assim como o fisioterapeuta não tem competência profissional para poder prescrever medicações. Saiu um acórdão agora ridículo de comemoração de fisioterapeutas. Porque fisioterapeuta pode agora prescrever medicações. Não tem competência profissional. Fisioterapeuta tem 2 créditos na faculdade de farmacologia. Não sabe nada. Nada. Agora, se o fisioterapeuta sai da faculdade e vai gerar um processo de capacitação longo, porque medicação mata, Sim. movimento mata, imagina exercício, imagina medicação. Se vai se capacitar para poder prescrever, aí já é outra coisa. Mas médico, por exemplo, não pode chegar, porque eu prescrevo tais aparelhos, tais músculos. Existem médicos que fazem isso. Isso é um absurdo. Eu estava agora dividindo uma palestra, uma mesa redonda, um debate. Nossa, foi honroso minha segunda palestra. Eu dividi com um dos maiores ortopedistas que existem na área de tornozelo, joelho e pé, Leonardo Metsavar. Leonardo Metsavar é um cara que eu sou fã pra caramba, um cara nível altíssimo, um pós-doc na área de tornozelo e pé e cirurgia nessas áreas. Ele procura entender disfunções patelofemorais que são raras de acontecer e que ele é um dos poucos que trabalha desse jeito que ele trabalha. Ele é um dos poucos médicos que entende a fisioterapia como os fisioterapeutas não entendem, quiçá os médicos. Ele direciona ao fisioterapeuta a responsabilidade que o fisioterapeuta merece e tem para os profissionais que ele confia. Então, num debate com alguns médicos, enquanto os caras liberam depois de um pós-operatório 6 semanas, 8 semanas, 2 meses, ele libera com poucos dias. Existem hoje cirurgias que o cara opera num horário, algumas horas depois nós estamos lá fazendo um pós-operatório. Eu trabalho com o PNF, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, onde, olha que interessante, levanta o seu braço, levanta o seu pé direito, deixa ele levantado, leva o braço lá para trás. Aí você vai me quebrar. Para você gerar força para esse braço ir lá, o que é que você está fazendo com o seu pé esquerdo? Contraindo. Tá tudo conectado, né? Se eu puxar esse seu braço, tenta puxar sua mão para cá, com essa mão Pra cá. para cá, e não deixa. Quem tá fazendo mais força para te equilibrar? O pé. Pois é, tá tudo conectado, né? Sim. No PNF, nós utilizamos estímulos. Chega, fechei os dedos assim. Nós utilizamos estímulos indiretos Sim. ou irradiados para a gente ativar áreas mais fracas por meio de áreas mais Agora eu vou fortes. precisar tomar um Dorflex. Vou fazer uma fisioterapia. E aí, hoje em dia, e conversando com o Leonardo Metsavar, eu fiquei até bastante emocionado, que quando eu terminei minha palestra, ele foi começar a dele, ele utilizou minha palestra como base, para utilizar a palavra que ele utilizou foi brilhantismo, mas isso eu não falo isso por vaidade não, é porque ser elogiado, você sair de Sergipe, você conquistar o mundo, você ir para um lugar onde só tem cara sensacional, e você olhar as pessoas te respeitarem, você trabalhando com humildade, com tranquilidade, e o cara falar, sua palestra foi brilhante, e utilizar sua palestra como uma base, isso é para poder ficar extremamente emocionado e feliz mesmo, sabe? Então, os médicos, eles deveriam respeitar o fisioterapeuta, tal qual fisioterapeutas deveriam respeitar médicos, sabendo que um precisa do outro, e não que um é melhor do que o outro. Fisioterapeuta querendo ser profissional de educação física, nunca, meu irmão, a gente vai ter competência de vocês, jamais, porque vocês estudam coisas na faculdade que a gente não sabe de nada. Fazer programas de exercícios com um tipo de dosagem específica, isso não é apanágio do profissional fisioterapeuta, a não ser que eu vá na área dele, estude para pegar essas informações e vice-versa, aí beleza. Então, quando você não tem nada, você aceita tudo. E hoje em dia, fisioterapeuta quer dizer que faz tudo. E não é assim. Então, essas prescrições, esses direcionamentos, eles têm nome. Inclusive, você falou bem assim, vai fazer fisioterapia. Não é. Você sabia que ninguém fala bem assim, quantas sessões de medicina você já tomou? Fisioterapia é uma profissão.
Fisioterapia não é uma técnica, não é uma dose e não é uma repetição. São sessões fisioterapêuticas. Sessões de recuperação de movimento. Quantos movimentos, quantas séries de exercícios? Fisioterapeuta usa esse termo errado e ensina as pessoas a falar de maneira errada. Eu não estou chamando atenção não, tá? Não, ótimo. Eu só estou explicando aqui a gente aprende, né, Charles? que a nossa profissão ela é regulamentada por um conselho federal que chama-se COFITO e em cada cidade tem o CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que há poucos anos nós nos desvencilhamos da Bahia, deixamos de ser CREFITO 7 para ser 17 e deveríamos nos desvencilharmos dos terapeutas ocupacionais, que são profissionais brilhantes e que eles mereciam, sim, eles merecem ter um conselho para eles e a gente para a gente. Então, quantas sessões de fisioterapia? 10 sessões de fisioterapia. Poxa, são 10 sessões de tratamento fisioterapêutico, 10 sessões de recuperação funcional, 10 sessões biomecânicas. Porque quando você vai no hall da ANS, está lá, tratamento e avaliação isocinética, tratamento e avaliação e biomecânica. Não está tratamento, fisioterapia, porque fisioterapia é uma profissão. Sim. Aí é o famoso senso comum se convencionou, né, Charles? Aí é questão, como eu vou dizer, já virou quase que uma tradição se falar desse jeito, né? Mas aí é uma questão que a gente tem que se mudar, né? A mudança... essas mudanças acontecem. Charlie Brown. Ele mandou levantar o braço 2 vezes. Agora eu percebi, eu fiquei preocupado com você. Ele está me devendo uma sessão de fisioterapia. Uma sessão fisioterapêutica. Você já foi corrigido. Já aprendi. Por isso que tem que corrigir. Né? Eu amo, a correção é ótima, a gente ama a correção aqui, a gente não tem problema nenhum. Como diz Augusto Nunes, eu não tenho compromisso com o erro. E vocês já vão passar essas informações adiante. Com certeza. É isso aí. Fala pra gente um pouquinho mais da tua clínica e onde está localizado. Você já falou um pouco onde está localizado. Inclusive, a gente vai deixar aqui, Charlie Brown. Sim. O Insta, né? No Insta você encontra tudo, né? Hoje você encontra no Insta o cartão de visita, né? Digital. No Insta vai estar aqui embaixo o Instagram da clínica. E fala um pouquinho mais da clínica. E você falou de vários profissionais, outros profissionais atendem também. Isso. Em domicílio. Atendem na clínica e atendem em domicílio. Fala pra gente. Isso mesmo. O Instagram da clínica é Centros, com US no final, Centros Pilates Físio, com O no final e S. E o meu é Roberto Wagner com W, CV. Roberto Wagner CV. A clínica fica na Avenida Jorge Amado, número 1116, no bairro Jardins. Tem a loja Kids e tem o restaurante Dom Rafael. É uma galeria que tem algumas salas. Aí tem a Zona Alvo, que é uma academia funcional embaixo, a clínica fica em cima, nós temos elevador, temos estacionamentos na frente. E lá nós temos profissionais, todos nós trabalhamos de maneira muito similar. Engraçado, todos eles foram meus estagiários. Legal. Então, eu dou oportunidade sempre para quem é estagiário, minha irmã é minha estagiária, nós temos mais 3 estagiários lá, a gente sempre recruta, sempre procuro levar isso para dentro das faculdades, sempre sou convidado para eventos, sempre promovo workshops, oportunidades de conhecimento para os alunos irem lá na clínica, e tanto os estagiários como os fisioterapeutas, eles bebem água da fonte, eles conhecem os caras que me ensinaram. Então, quando eu fui agora para esse congresso, eu realizei um outro sonho. Eu já tinha palestrado nesse congresso e eu levei um cara que hoje ele é meu amigo, meu amigão mesmo. Ele foi meu estagiário quando ele estava no 3º período. Ele antes tinha sido meu paciente, virou fisioterapeuta na clínica e palestrou comigo, dividiu uma mesa redonda comigo, esteve no mesmo palco que eu, e eu fiquei absurdamente feliz, porque ele é fisioterapeuta do Confiança, o Lucas, meu grande amigo, irmão Lucas. Ele trabalha com atletas também, palestrou sobre lesões de músculos posteriores no atleta. E nós temos hoje fisioterapeutas que trabalham um pouco mais com idoso, a outra trabalha também um pouco com atleta, mas trabalha com alguns pacientes adolescentes com alterações de coluna. Então, aquelas pessoas que têm escoliose, que precisam do RPG dentro do Pilates, a gente engloba isso lá dentro do Pilates. E a gente envereda sempre o caminho para aquilo que para quem é mais forte. Todo mundo tem um temperinho melhor. Então, um tem um temperinho que trabalha com
pacientes mais dinâmicos, outro tem um temperinho com pacientes que são mais da terceira idade, outro tem um temperinho que trabalha com um pouquinho mais dos pacientes que têm alterações neurológicas, neuroperiféricas. Sim. Então, nossa clínica, graças a Deus, multitalentos, né? Profissionais que permeiam aí por todas essas áreas. E aí você falou também da questão do curso, você também ministra curso, você falou de um pós-graduação? Hoje eu ministro curso numa pós-graduação, que é a pós-graduação da AF, que são dois amigos meus, Fabão e Alessio. Eles, junto com uma Farese, que é uma faculdade, eles abriram essa pós-graduação para rodar o Brasil. Então começou em Salvador e hoje nós já estamos indo para alguns locais fora do Nordeste, sempre buscando levar o nosso conhecimento para fora. Alguns deles já palestram e ministram cursos fora, então a gente tem levado esse nome para o Peru, para o Chile, para a Venezuela, levamos a Mônaco recentemente. Então a gente tem uma equipe que está indo fora. Quando eu falo equipe, é que nós juncionamos tudo isso com pessoas também que moram fora. Recentemente eu dei aula em Ilhéus, Itabuna, vou dar aula em Minas Gerais, tem Belém próximo ano. E tem o meu curso, além da pós-graduação, que é a pós-graduação do atleta ao idoso, sobre biomecânica e funcionalidade, tem o meu curso, que é biomecânica e funcionalidade do tronco e da coluna vertebral. Eu exploro a influência que o tronco e a coluna vertebral têm em relação aos membros. Então, atendendo qualquer tipo de paciente, eu demonstro que você pode melhorar uma estrutura do ombro tratando a coluna, e você pode tratar a coluna ajustando forças nos membros. Então, o objetivo é sempre olhar o paciente como um todo. A gente chama, dentro do processo que a gente trabalha, nós temos aspectos. Tem a abordagem positiva, que é sempre explorar o potencial máximo do paciente, mobilizar as reservas dele. É olhar para o paciente e ao invés de falar, porque seu joelho é torto, ele vai para dentro, o pé cai. Não. Apesar de você ter essas alterações, você consegue saltar, você consegue caminhar, você consegue agachar, consegue controlar o movimento para poder se ajoelhar. Essa semana, tem 2 semanas, chegou uma senhora, ela veio do interior, acho que ela veio de Paulo Afonso, veio fazer a avaliação e fez, nossa, eu estou sentindo uma dor terrível no joelho, o que eu mais quero é parar de sentir dor. Aí eu fiz uns ajustes na coluna, no quadril, no joelho. Eu falei, qual é seu sonho? Ela fez, meu sonho é conseguir ir para a igreja. Eu fiz, a senhora consegue ajoelhar? Aí o marido e a filha, ajoelhar não, isso aí é impossível, tem muitos anos. Eu falei, eu tenho um cantinho ali no meu laboratório, que é o cantinho de orações que eu faço. E algumas vezes eu peço para alguns pacientes pedirem alguma coisa. Ao invés da senhora pedir, vamos agradecer. Aí eu coloquei 2 steps, ela ajoelhou, ela ficou uns 10 minutos fazendo oração, ajoelhada. Quando levantou, 0 dor. Ela, é um milagre. Eu não fale isso. Não fale isso, que eu não tenho esse poder, não tenho essa capacidade. O que aconteceu aqui foi, eu posso até ser ungido para poder direcionar a coisa certa, mas eu pedi para a senhora se ajoelhar, para a senhora tirar a crença limitante, porque a senhora consegue fazer esse movimento. Mas eu não consegui, filho, mas agora você consegue, é com o movimento que você vai melhorar. Então, a gente leva muito esse olhar humano da abordagem positiva, de extrair o potencial máximo dos nossos pacientes e sempre levar para a abordagem funcional. Mostrar às pessoas que se a capacidade coletiva de movimento junto com a família pode ser explorada, então vamos explorar esse potencial máximo. A gente sempre busca isso. E eu aprendi isso um pouco tardiamente, porque tudo que eu fiz Mulligan, Maitland, crochetagem, Mackenzie, mobilização neural, osteopatia, o que você imaginar, bicho, eu já fiz. Mas nada me deu uma bagagem para olhar o paciente como um todo e abordar o paciente de maneira positiva, como o PNF, o PNF, que é Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, que é a gente olhar o paciente com respeito e falar assim, poxa, eu não posso utilizar o paciente como um corpo e tentar tratar ele de maneira descartável. Ali existe um ser humano, então eu tenho que tratar um ser humano como um ser humano que ele precisa. E tem que ser humano. Os pacientes liberam essas mobilidades de reserva dentro da gente, às vezes eles nem sabem. Porque quando o paciente chega com um nível de dificuldade lá,
que a gente consegue entender. Eu nunca entro na zona de conforto, mas agora eu saí muito mais distante do que o de antes. E aí quando o paciente chega com essas dificuldades lá, a gente fala, reunião científica, vamos pensar aqui. Pensei nisso, o que é que vocês estão pensando? Não, Roberto, a gente não está conseguindo pensar assim, não. Então vamos montar um mapa aqui para a gente pensar de maneira igual. Eu pensei nisso, você? Não, eu pensei nisso. Então vamos explorar isso, porque o meu paciente vai acabar sendo paciente de vocês também. O paciente é da clínica. Sim. E aí a gente começa a conversar, quando vê, tá todo mundo, estagiário, fisioterapeuta, todo mundo pensando no mesmo nível. Aí estávamos agora no congresso, eu vejo as estagiárias entendendo tudo no mais alto nível. Por quê? Porque não tem discernimento de economia, de conhecimento na clínica. A gente leva isso para os pacientes, a gente leva isso para os estágios, a gente leva isso para as reuniões, a gente leva isso para a nossa vida. Minha mãe costuma chamar a clínica de cantinho do céu, pedacinho do céu, porque uma vez eu cheguei de uma viagem da Bielorrússia, quando a gente tinha conquistado com a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto a primeira medalha da história de uma seleção de conjunto da ginástica rítmica. A gente conquistou um bronze em Minsk. Quando a gente voltou, tinha lá, pedacinho do céu. Aqui só entram pessoas que trazem coisas boas, as coisas ruins não ficam. Minha mãe já me ensinava a abordagem positiva nessa época, dentro da clínica, e eu fui entender isso dentro da fisioterapia bem depois. Então, eu procuro sempre explorar isso de maneira humana, sabe? Eu procuro escutar. Às vezes a gente falha, normal, Sim. né? A gente não é perfeito, mas eu sempre procuro conversar assim e escutar a opinião de todo mundo, os conselhos de todo mundo. Eu procuro falar o seguinte: o que vocês acharam da minha palestra? Foi legal. O que faltou? Mas e o tempo? E os slides? Eu consegui ser claro? Será que eu consegui fazer todo mundo entender? O que foi que faltou? Tivemos um workshop, eu promovi um workshop recentemente com o pessoal da UFES, um workshop beneficente. Uhum. Eu ajudo vocês a estudar e a avaliar um paciente para poder melhorar a marcha. Porque o fisioterapeuta não sabe avaliar a marcha. Acha que trabalhar a marcha é botar o paciente para caminhar. Isso é uma falha. Eu ajudo vocês, mas vocês vão me ajudar. Como? Eu vou cobrar o quilo de alimento e vocês vão ajudar as pessoas, junto comigo. E aí antes de montar e de fazer o workshop, eu fiz uma reunião com minha equipe. Eu falei, pontuem os pontos negativos. Os pontos que precisam ser evoluídos. E aí às vezes existem alguns comentários que deixam a gente bem com a pulga atrás da orelha, né? Uma coisa que eu melhorei durante o tempo foi minha prolixidade. Eu rodeava muito para falar uma coisa. Uma coisa é você explicar algo com contexto e você voltar com coerência. Outra coisa é você se perder e falar de uma coisa, falar de outra e você não sabe mais onde você está. E aí eu tenho fisioterapeuta de todo tipo. Eu tenho fisioterapeuta que é tranquilo, tenho fisioterapeuta que é agitado, tenho fisioterapeuta que é crítico, tenho fisioterapeuta que não gosta muito de emitir opinião. Mas cada um tem seu tempero positivo. Sim. E eu escutei uma coisa que eu não gostei. E aquilo me incomodou pra caramba, meu irmão. Mas me incomodou de uma forma que eu falei, então tá. Vocês vão ver no workshop. E aí quando eu cheguei no workshop, fiz lá, quando terminei eu fiz, e aí? Me diga, eu consegui melhorar? Não, eu tô perguntando se eu consegui melhorar porque eu juro que quando eu tava me preparando pro workshop eu pensei nisso. Se não fosse importante eu não teria perguntado. E se não fosse importante eu não teria evoluído. E aí eu escutei, obviamente nem sempre a gente escuta o que a gente quer, mas é bom a gente entender que o que a gente não quer, às vezes é o que a gente precisa, né? Muitas vezes, hein, Xalão? A maioria das vezes. A maioria das vezes, Xalão? Sim. É mesmo? Você não... É mesmo, Xalão? Eu tô preocupado. Eu falei alguma coisa que você não gostou, que você precisava ouvir? Rapaz, eu ouço... Ou foi o contrário? Então, né? Você já viu, né, parceiro, que todo podcast precisa de um palhaço. Daqui sou eu. Não, sou eu. Não, sou eu. Não queira reivindicar meu posto. Então a Renata também vai ser fisioterapeuta, Renata? É mesmo? Olha, porque influência do irmão... Um pouco, um pouquinho, né? A Renata tá só com os olhos brilhando ali pro irmão. Eu já visitei a clínica dele. Já? Sem querer, mas já visitei. Foi mesmo? Foi. Cantinho do Céu?
Na época que Caleb, meu filho mais velho, e meu filho nadavam. E tinha um garoto que... Caleb, inclusive, é muito velho, 18 anos. 18 anos. Muito velho. Natação, parceiro. Não deu certo. 17 já tá acabando. Tá velho, né? Aí, um amigo meu, o filho dele treinava lá, Carlinho. E ele, não, vamos fazer um teste lá e tal. Aí eu disse, parceiro, eu não vou. Não, eu vou pagar pra você. Caleb precisa fazer. Fez o teste, tá até hoje guardado. Ninguém sabe nem. Ninguém interpretou. Não teve intérprete o teste. Mas eu já fiz uma visita lá. Foi o quê? Um teste inconclusivo ou não? Não, na máquina. Na máquina tá. lá. Aquela de chute? Sim, de chute. Antes, existia o Instituto Trata. Que eles tinham uma máquina, só que o Instituto Trata fechou depois de exatos 12 meses de funcionamento. Sim, foi. Isso foi em qual época? Não faz muito tempo não. Eu acho que ele tem 18, 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3. A clínica já tem 2 anos lá, fará 3 anos, dia 28 de março. Então, possivelmente, ou pode ter sido comigo, ou com o Lucas, ou com o Ítalo, que foi um fisioterapeuta que atendeu lá. Inclusive, no dia, eu acho que o Confiança estava indo lá. Aham. Sim. Eu não sei se o Confiança todo, mas alguns atletas. Alguns atletas fazem alguns testes lá, alguns exames. Estavam indo lá. Mas o teste de força tá lá, mas a interpretação, nem chamando Gandalf do Senhor dos Anéis. É mesmo? Tava assim, foi? Parceiro, o cara, meu trabalho é na pista, né, como diz o outro. Maravilha, sempre um prazer receber aqui nos nossos convidados, Roberto, e a gente aprendeu hoje que você não vai fazer fisioterapia. Você não precisa fazer fisioterapia, Charlão. Se você quiser, você pode fazer. Você vai ser um profissional também fisioterapeuta. Já pensou? Se você fizer fisioterapia. Então. Você vai ser fisioterapeuta. Você vai fazer sessões físio. Perfeito. Eu tava só olhando você com rabo de olho aqui pra poder entender. Aprendi, velho. Dessa vez você aprendeu. Né? E agora eu vou ficar corrigindo os outros, hein? Me aguardem. Me aguardem. Porque você criou um monstro muito agora. Muito bom. Gente, mais um episódio sempre muito especial. Próxima quinta-feira aqui, 8 da noite, ser convidado para passar por aqui. Deixa a inscrição para você receber notificação. Tem um sininho lá também, que às vezes o YouTube não notifica. Eu sou inscrito, tem sininho em mais de 500 canais, eu não recebo notificação. YouTube, notifica a gente, YouTube. Mas, mesmo assim, deixa o sininho, porque vai que o YouTube resolva notificar, né? Use o dedinho para dar o like aí. E se tiver qualquer problema, você vai fazer uma sessão fisioterapêutica de graça lá com o Roberto. Se você... No dedo. Dei muito like lá e o meu dedo tá com problema. Roberto? Vou dar um desconto pelo menos, né, Roberto? Se tiver uma... Se vocês se identificarem como seguidores do Cash aqui, vocês têm que falar, olha, foi muito like sou seguidor lá. do Charles, do William aí, foi muito like. Aí eu vou dar um desconto. Maravilha, gente. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, sempre com um convidado muito especial. Mais uma vez, obrigado, Roberto. E sucesso aí nas palestras, nos pacientes também, né? Com os estagiários e com os alunos também, né? Eu agradeço imensamente. Se eu puder deixar uma mensagem aqui. Quando eu comecei na fisioterapia, em minha profissão, antes, na verdade, os meus pais, eles sempre falaram, assim, que a única coisa que a gente, além de respeito aos mais velhos, humildade, da gente saber que a gente não podia ter o que a gente não tinha, uma coisa que a gente não podia nunca, era deixar de buscar conhecimento, deixar de estudar. Então, quando eu comecei a minha profissão, eu não tinha condições de ter um carro, então eu tive que ralar. Eu tive que furar alguns sapatos caminhando, até meus pais observarem sangue no meu pé, depois de uns 9, 10 meses andando de ônibus passando, jogando água em cima de mim, chegava suado na casa do paciente, o paciente fechava a porta, porque eu chegava 5 minutos atrasado no tempo cronológico dele, e eu chegava suado, despenteado, descabelado. Cara, se eu tivesse desistido naqueles momentos lá, desde o primeiro e segundo período, quando eu falei pra minha mãe, não, eu não vou continuar. Você tá fazendo um esforço do caramba, meu pai tá fazendo esforço do caramba para eu poder estar na faculdade, não. E minha mãe falou, não, você não vai desistir. Eu falei, não, mas eu espero abrir na Universidade Federal, ou faço outra coisa. Não, você não vai desistir. E aí minha mãe, principalmente, ela foi muito persistente. Então, se eu puder deixar um recado, Deus, ele sempre escreve certo por linhas certas, quem torta somos nós.
a gente deveria ver menos dificuldades e ver mais coisas positivas. Deixar de usar a palavra ruim para usar a palavra que não é bom. E a gente deveria focar sempre no que é positivo. Na maioria das vezes no que é positivo. E a gente entender qual é o nosso propósito aqui, porque todo mundo tem um propósito, né? E eu acho que o meu propósito todos os dias é buscar ajudar as pessoas, independente de como seja. Seja passando conhecimento, seja ajudando com o movimento, seja dando uma palavra. E não é que todo fisioterapeuta seja psicólogo, não. Todo fisioterapeuta deveria ser humano. Todo ser humano deveria agir como humano. Então eu não desisti desses objetivos, dos calos, dos percalços, dos obstáculos, dos ônibus que atrasam e você fala, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Das vezes que você foi assaltado na rua porque você estava no lugar que deveria estar, e se está vivo tem que agradecer todos os dias. Eu tenho uma fé inabalável em Deus. E saber qual é o seu propósito de vida. Muitas vezes conversando com pacientes que pensaram em tirar a vida, eu falava assim, qual é o seu propósito? Você não precisa ser obrigado a fazer nada, mas qual é o seu propósito? O que é que você busca para ser feliz? Eu busco em minha profissão todos os dias me divertir. Aquela frase batida, você não trabalha um dia quando você se diverte dentro do seu trabalho. Eu vou além. Eu não trato meu trabalho como a minha casa, mas eu me sinto em casa quando eu estou trabalhando. Eu me divirto pra caramba com o que eu faço. Eu sou alucinado pelo que eu faço. Então, se apaixonem pelo que vocês fazem. Busque tesão, paixão, amor no que vocês fazem. E se falhar uma vez, busque outra. Se falhar 10 vezes, busque outra. Mas não deixe de buscar, não deixe de tentar. Não deixe de se apaixonar todos os dias pelo que se faz. Porque a vida é bem curta para a gente deixar de se apaixonar por alguma coisa. Não é verdade? E aí a gente vê nos olhos, né, a paixão. Muita paixão. Charles? Muita paixão. Essa entrega é muito importante. Eu acho que em qualquer área, né, que você faça, e principalmente se você lida com seres humanos, né? Você falou aí, é preciso que todo mundo seja humano, o jornalista seja humano, o médico seja humano, o fisioterapeuta seja humano, o advogado seja humano, né? É preciso que sejamos... olhemos, né? Até a gente tem uma frase aqui, Roberto, que assim, a gente quer entender por que, você falou de você ter uma fé inabalável e tal, a gente quer entender por que Deus mandou o filho dele vir para aqui morrer na cruz por nós. Fala, rapaz, olhando para mim, eu não valho muita coisa não, né? Então por que ele nos amou dessa maneira, né? E mandou o filho dele? Então a gente se interessa por conhecer histórias de pessoas por isso, porque a gente quer conhecer e entender um pouquinho, né, Charlão? Sim, com certeza. Desse amor. História maravilhosa, conhecimento maravilhoso. Saio daqui, vou usar a palavra do meu contexto, edificado. Edificado, né? Maravilha. Semana que vem mais um episódio especial aqui. Manda o episódio, se você gostou, manda para os seus amigos aí, manda para os colegas fisioterapeutas, né? Se você conhece algum fisioterapeuta, enganchou. Mande para ele, né? E as redes sociais aqui todas, tanto da clínica quanto do Roberto, aqui embaixo, ó, na descrição deste episódio bonitinho. Beleza, Charlão? Beleza. Você tá bem? Os seus ombros estão bem? Você não vai precisar fazer uma sessão fisioterapêutica? Rapaz, eu preciso de várias sessões fisioterapêuticas. Você tá ficando sabirila, Charlão. Tô. Você tá malhando, ele tá pegando 300 quilos em cima e tá pegando 20 quilos na extensora. Né? Vamos melhorar isso. Cuidado, pra não ficar o sorvete, né? Você sabe que é sabirila, né? Sei. Canela, corpo, canela de perna sabiá. De sabiá e corpo de gorila. Perna de sabiá, corpo de gorila. Cuidado. Vambora. Beleza, vambora. Tchau. Coraçãozinho ali, ó. Muito obrigado. Ali. Central pra todo mundo. Dá um tchau aí pra todo mundo ver sua mão aí, Renata. Renata, dá um tchauzinho aí. Cadê a mão da Renata? Tchau.